Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Baito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. E continuamos com a série de programas especiais que preparamos para si. Neste período de férias, em que as famílias procuram o merecido descanso, estamos a oferecer a todos os nossos telespectadores um conjunto de documentários, de reportagens produzidas pela Fundação AIS e que ajudam a compreender melhor, às vezes mesmo ao detalhe, o que significa tantas vezes pertencer a uma comunidade religiosa perseguida, o que significa a violência, o sofrimento, mas também a coragem de quem todos os dias enfrenta o medo, de quem todos os dias ousa pertencer a uma igreja que está na linha da frente junto dos que mais sofrem, dos que são vítimas da intolerância, dos que pedem ajuda, às vezes até para a simples sobrevivência no dia-a-dia. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que saúdo desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Ao longo destas semanas, isto durante o mês de agosto e também no princípio de setembro, nós vamos recuperar também algumas entrevistas que fizemos ao longo do ano e que por falta de tempo não foi possível exibir nos programas normais de todas as semanas. Hoje vamos escutar a parte final da entrevista, da grande entrevista com Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, em Moçambique. Será na segunda parte do nosso programa. Para já, e nem de propósito, nós vamos falar um pouco de um documentário que escolhemos para hoje. E qual é o tema? Qual é o país que escolhemos? Moçambique. Sou um deslocado interno, é o nome deste documentário, da grande reportagem que temos para si e em que vamos dar voz a pessoas que foram vítimas da violência terrorista neste país africano de língua oficial portuguesa. Para já, e até para contextualizar um pouco melhor a história, nós vamos falar um pouco do que tem acontecido em Moçambique. Os primeiros ataques terroristas ocorreram, Catarina, em outubro de 2017. Sim, portanto, outubro de 2017, ou seja, Paulo, daqui a pouco, daqui a cerca de 2 meses, irá fazer 6 anos. Portanto, desde há 6 anos que Moçambique, e muito em particular a região norte, Cabo Delgado, vive então este tormento do terrorismo causado por grupos armados que reivindicam pertencer aos jihadistas do Estado Islâmico. 6 anos de tormento e de grande violência, e o balanço deste tempo de terror, podemos dizer, é brutal. Sim, brutal mesmo, Paulo. Portanto, nestes 6 anos de constantes ataques, calcula-se que já terão morrido mais de 4 mil pessoas, provavelmente mais de 5 mil pessoas. Tivemos em conta uma investigação que foi agora há pouco tempo divulgada por um jornalista norte-americano que fez um estudo sobre o ataque à Vila de Palma em 2021. Portanto, de qualquer forma, Paulo, são milhares de mortos. Há também centenas de pessoas que estão desaparecidas, que se perdeu o rasto e que terão sido provavelmente ou raptadas pelos terroristas ou estão de facto desaparecidas. E há, claro, também todo o drama dos deslocados. Deslocados significa pessoas que foram forçadas a fugir, que foram forçadas a deixar as suas terras, as aldeias onde viviam, os campos que cultivavam, pessoas que foram forçadas a deixar tudo para trás por causa dos ataques terroristas. Sim, estamos a falar mais de 1 milhão de pessoas, Paulo, que por causa da violência e do terrorismo em Moçambique, e muito especialmente nesta região norte de Moçambique, de Cabo Delgado, portanto nas regiões que correspondem às dioceses de Pemba, de Niassa e de Nampula, portanto há mais de 1 milhão de deslocados. Isto é dramático se tivermos em conta de que estamos a falar da região mais pobre de um dos países mais pobres do mundo. Precisamente, o documentário que vamos ver hoje, Paulo, é muito importante também para quem nos está a ver neste momento lá em casa, os nossos telespectadores, para terem de facto uma noção mais aproximada do drama humanitário que se vive em Moçambique e também da urgência deste apoio constante que tem sido disponibilizado pela Fundação AIS para a Igreja local. Falamos num drama humanitário,
em mais de 1 milhão de deslocados, em milhares de mortos. Isto remete-nos agora para o documentário que vamos exibir daqui a instantes e em que se vai dar voz a algumas destas vítimas do terrorismo. Quem são estas pessoas que foram entrevistadas, que foram acompanhadas neste trabalho produzido pela equipa da Fundação AIS em Moçambique? Bom, Paulo, no fundo, esta reportagem que iremos ver, portanto, é feita em vários lugares, em vários campos de deslocados, com várias pessoas que foram atingidas por este drama do terrorismo. É, por exemplo, o caso do Sr. Francisco Faustino, cuja história já foi referida aqui no nosso programa de outras vezes, noutros programas, que viu os terroristas decapitarem um dos seus filhos num dos ataques à aldeia onde vivia. Exatamente, e que agora vive em Pemba, onde conseguiu então, graças também à ajuda da Fundação AIS, abrir um pequeno negócio. Temos depois também a Dona Rosalina de Moinumbe, que perdeu tudo o que tinha, inclusive perdeu também o contacto com alguns familiares. Mas vamos escutar também depoimentos de pessoas da Igreja, nomeadamente, por exemplo, uma irmã francesa. Sim, a irmã Balela Teresa, que é uma missionária franciscana de Maria, que dá, de facto, um testemunho muito, muito forte, Paulo. Ela diz que está em Moçambique há mais de 30 anos e que o seu trabalho era, até agora, essencialmente com leprosos. Mas, por causa desta onda de terrorismo que está a assolar o norte de Moçambique, os leprosos de hoje, como ela diz, são os deslocados, pois são pessoas que ficaram de um dia para o outro sem nada, totalmente à mercê do apoio, da solidariedade dos outros, que, tal como os leprosos, vivem também de mão estendida, à espera, dependendo da caridade de cada um. Obrigado, Catarina. Vamos então assistir a esta grande reportagem da Fundação AIS, para a qual chamo a sua atenção. Sou um deslocado interno. É o nome deste trabalho em que vamos viajar até ao mundo das vítimas do terrorismo em Moçambique. A cidade de Palma, no norte de Moçambique, foi palco de um terrível ataque por parte de militantes islâmicos. Fontes relataram que os militantes islâmicos atacaram a cidade por volta das 16 horas de quarta-feira. O intenso conflito, que dura há 5 anos, resultou em 4.000 mortos e 800.000 deslocados internos em Moçambique. Sim, chamo-me Francisco Faustino Francisco, o Chico. Tenho 52 anos de idade, estou na cidade de Pemba como deslocado do terrorismo.
Desde há 8 meses desde que cheguei, já estou dormindo no quintal, ao ar livre, e assim dormo no alpendre, protegendo-se daqueles plásticos da chuva. E como já disse, a família aqui também são desempregados. E pronto, depois daquela situação de massacrada, só aquelas traumas. E tivemos o primeiro ataque. Foi no dia 7 de abril de 2020. Era também um número de punhas em armas. Até outubro, 31 de outubro, então fomos atacados de novo. Esse segundo ataque é que foi mais duras, mais sangrentas. Dos ataques, falei muitas vezes com o filho e disse que não, papá, você tem muito receio. Eu estou pronto a rodar por aqui. Mas um grupo de jovens que andavam por ali também a pular, não sei, à procura de quê. E conseguiram encontrar-se com terroristas e degolaram. Ave Maria, cheia de graça. Seu Jesus, Senhor, foi feito. Muito obrigado. Durante a noite, nos por me protege a minha família. E os santos, que nos proteja durante a noite até acordar o dia. Portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dia desse, o 8º dia, teve que voltar à noite para a comunidade. Porque já sabia que devia um dia, 1 hora, ia procurar o corpo do meu filho. Depois de 2 semanas, já encontramos o corpo de composição. A cabeça estava pendurada numa vara e o corpo esteteado no lado. Cavamos um pouco, parece meio metro ou metade mesmo, uma cova, né? E pronto, arrastamos o corpo e eu tirei a cabeça da vara e meti na cova. Milhares de pessoas continuam a fugir da violência. A maioria dos recém-chegados são mulheres e crianças com poucos pertences. Muitos chegaram sem familiares.
Chamo-me Rosalina Paulo Antônio, venho do distrito de Muidumbe, na paróquia Sagrado do Coração de Jesus de Nangololo. Lembro muito bem, lá em Muidumbe eu tinha casa. E tinha os bens. Os meus bens eram as máquinas, que dava tudo. Porque quando eu costurava, conseguia um pouco de dinheiro. Lá em casa eu tinha terreno de fazer grande machamba. Não sofria de fome. Comia aquilo, mas aquela batata que eu pretendia. Agora aqui, a vida é muito crítica. É muito difícil. Quando começo a dormir, para dormir, é um problema muito sério. Se consigo dormir uma vez, pronto, acordo às 0 horas, vai amanhecer cedo. Dormir mais, pensando de tudo que eu passei. Perdi a minha tia, quase 6 famílias. Desde aquele dia até hoje, não sei onde é que estão. Estão vivos? Estão mortos? A minha tia eu lembro muito bem. Rezo muito dela, mesmo desaparecendo, mesmo estando vivo, mesmo morrendo. Desde que eu cresci, ela era grande, amorosa, nos amava muito. Era uma velha, alta, pouco idosa, quase era alta, escura, e tinha dente, ele tinha todos os dentes dele. Tinha cara de sorriso, todo momento, ele sempre sorria. Sinto muita falta, muitos perdidos. Mais de 800 mil pessoas fugiram das suas casas desde o início dos conflitos em outubro de 2017. O deslocamento em massa provocou uma crise humanitária complexa. Os deslocamentos ainda estão em curso. Em centenas de campos as pessoas precisam de ajuda humanitária. A situação é terrível.
Meu nome chama-me Balela Chituca Teresa. E sou franciscana missionária de Maria. Eu já estou em Moçambique há 30 anos. E antigamente tínhamos leprosos, mas os leprosos de hoje, do nosso tempo, é esses deslocados. A situação como esta dos deslocados faz parte do nosso carisma, da nossa fundadora, porque ele e as pessoas que sofrem, então, sabe? Muito bem. De Palma, 9 dias no caminho para chegarmos aqui, graças a Deus. Lá onde que eu vivi. Entraram. Daí então marchamos um por um. Sacrifício mesmo. Há um lugar que nós andávamos de noite, de dia ficamos no lugar. Parece que dia 27, assim, até dia 6 de junho que eu saí aí para aqui. Mas quem me diz que ele matou? Vimos o corpo dele. Quando chegaram em Palma, ele fugiu para Foz. Ele pegaram a Foz com saudade. Sim. Pegaram com saudade. Sim. Depois fizeram, cortaram a cabeça. Sim. A metodologia é ajudar a eles em tudo, porque estão assim perdidas. Nós aproveitamos uma formação, uma conversa integral. Entramos em tudo. Viram a realidade. Não é só fome, porque é tudo. Eu chamo Hilda Puque. Sou moçambicana, natural de Gaza. O que me choca é que continuam a me chocar, porque estão continuamente a chegar e não estamos a dar muito, mas não conseguimos responder às necessidades das pessoas. Ver realmente que as coisas não tinham nada, nem manta, nem panela, nem comida. Eram necessidades mesmo básicas, não tinham. Então daí registravam o nome no caderno, segundo as necessidades de cada família, e preparávamos segundo as necessidades daquelas pessoas. Nesta semana mesmo, enquanto decidimos assim, vieram de mesmo sempre chegaram e eles começaram. Venho da República do Congo. Era de 75. Havia um ano de emancipação da mulher congolesa. Então, todas as meninas que estávamos na 12ª fomos recrutados para o serviço militar.
ficamos 2 anos a fazer serviço militar. Éramos 3 meninas, então fugimos do serviço militar. Então eu vi as irmãs franciscanas missionárias de Maria. E como eu tinha essa vocação, queria ser irmã. É arroz com o quê? Com ervilha? É arroz com... esse é muito bom, mãe. Essa... muito bom esse arroz. As crianças não ficam com fome. A primeira coisa é amar o povo que tu encontra. Só amar a pessoa tal como ela é. Diga lá o nome para eu trazer rapidinho. Quando tu tem amor, o amor suporta tudo. Então, a questão é amar. Se tu não ama, pode um fazer tudo, tu não vai. O amor é a base de tudo. Amar. A minha situação ainda não é melhor. A minha fé ajuda a superar a ter esperança. E eu acredito que pode passar e ter uma esperança adequada, normal, nos próximos tempos. Primeiro, o padre me procurou. O padre, conhecendo-me desde casa, então procurou. O primeiro grupo procurou, me chamou e que tinha um projeto para o microcrédito. Padre, se aceita ou não, eu disse que aceito. A partir de manhã até o pôr do sol, está a sair. 2, 3, 4 minutos, vem aparecer alguém que quer sabão. Carvão, tomate, não sei, peixe. Lá em casa, tinha minha máquina de costura. Quase queimou-se. Ia pedir, padre, estou a morrer com a minha família, não tenho comida. E ele não ficou com mãos cruzadas. Atendia-me, dava comida e eu vinha comer.
Por um momento estou a fazer aquele pequeno negócio e às vezes costuma me chamar os padres a fazer um pequeno trabalho de costura. Quando eu recebi aquela microcrédito, mas consigo fazer alguma coisa. A vida daqui e de casa é muito diferente. Se acabasse a guerra, era só voltar para casa. Estou a rezar muito para que a guerra acabe, para eu tornar bem em casa. Foi a reportagem Som Deslocado Interno, produzida pela Fundação AIS, sobre o drama de centenas de milhares de pessoas que estão a viver em Moçambique, vítimas do terrorismo que afeta essencialmente a região norte deste país desde outubro de 2017. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a instantes para a segunda parte do nosso programa e também para a conclusão da entrevista com Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, precisamente em Moçambique. Até já! Oh Lord Jesus, help me.
obey commandment 6. Icona Ulemi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me, obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me, obey commandment 6. I can sing, Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Our ultimate end will depend on our decisions. Choosing truth or not, with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate end. Power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. Ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних,
хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido, jornalista, e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Nesta segunda parte deste programa especial, nós vamos ao encontro de Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, em Moçambique, para aquela que é a terceira e última parte da entrevista que preparámos para si, em que ele nos vai falar precisamente da questão da insurgência terrorista em Cabo Delgado. Mas antes de o escutarmos, importa recordar aos nossos telespectadores, e para quem não o conhece ainda bem, de forma sucinta, quem é este bispo, quem é Dom Diamantino Antunes. Claro que sim, Paulo. Portanto, começo por dizer que ele é um bom amigo da Fundação AIS já há vários anos. Portanto, o Dom Diamantino Antunes é português, tem 56 anos, é missionário da Consolata. Ele será talvez das pessoas que melhor conhece Moçambique, uma vez que chegou a este país pela primeira vez em 1992. Portanto, foi na Diocese de Lixinga que deu os seus primeiros passos como missionário e desde então praticamente não mais largou Moçambique, embora também tenha estado em Itália, onde estudou, e foi nomeado bispo de Tete já em março de 2019. Tete, uma diocese gigante, isto geograficamente falando. Bom, Paulo, a Diocese de Tete é maior do que Portugal continental e tem cerca de 3 milhões de habitantes. Portanto, isto dá para perceber como é difícil o trabalho do bispo Dom Diamantino, porque é preciso também não esquecer ao mesmo tempo, Paulo, que para além de ser uma diocese muito grande, também não nos podemos esquecer que Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Vamos então escutar a voz sempre bem informada de Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete e profundo conhecedor de tudo o que diz respeito a Moçambique, nomeadamente a questão do terrorismo. Como será possível resolver este flagelo? Vamos ouvir a sua resposta. Uma resposta que inclui também um agradecimento à ajuda que a Fundação AIS tem dado não só à sua diocese, à diocese de Tete, como a todo o país. Esta insurgência começou em 2017, de uma forma, digamos que insípida. Não pareceu uma coisa séria, ou não foi levada a sério, ao menos da parte do governo moçambicano, embora a Igreja Católica, a pessoa do bispo de Pemba, sempre alertou para o problema e pelas consequências que poderia ter no futuro. O governo despertou muito tarde para o problema, já em 2020, 2021, quando estes terroristas, estes insurgentes, já estavam presentes em grande parte do território da província de Cabo Delgado. E quando eles atacavam aldeias, quando era a população de facto indefesa, simples, que sofria, não tinha grande repercussão. A repercussão a nível nacional, internacional, aconteceu quando estes terroristas atacaram os grandes projetos em curso em Cabo Delgado, de exploração do gás, tudo em Pala. Então viu-se que de facto era algo de grave e poderia ter consequências a nível nacional e internacional. Então, justamente depois desses ataques, houve uma reação da parte das forças de segurança, do exército moçambicano, em combate a estes insurgentes. Mas temos um exército e forças de segurança impreparadas, incapazes de responder a uma guerrilha para a qual é necessário homens preparados em número suficiente. Então, teve que Moçambique apelar à colaboração e ao auxílio externo. Então, criou-se uma força internacional constituída por militares
da África do Sul, da África Austral, mais um contingente da Ruanda, que vieram em auxílio das tropas moçambicanas para combater o terrorismo. Mas sabemos que, de facto, estes insurgentes já estão infiltrados no tecido social de Cabo Delgado e é difícil combater. Houve uma reação da parte dos militares, de perseguição, destruição de campamentos, de bases destes insurgentes, mas, entretanto, eles dispersaram-se, foram para outras zonas onde ainda não tinham presentes, e a situação atual não é bem clara, porque não sabemos até ao momento a força que tem ainda estes insurgentes. Mas o problema não está resolvido, vai demorar o seu tempo e não se resolve apenas do ponto de vista militar, né? Tem que haver também um trabalho de sensibilização das populações e um investimento, sobretudo, dar oportunidade à juventude. Infelizmente, a juventude é usada por parte dos insurgentes para engrossar as suas fileiras e levar para a frente as suas atividades. Podemos dizer que a cabeça destes insurgentes está fora, mas aqueles que a fazem, combatem, são moçambicanos e são sobretudo jovens, muitos dos quais movidos por interesses económicos, né? E também, talvez, um modo de um certo desânimo pela situação em que se encontram e não veem as suas expectativas, digamos assim, resolvidas. Então é uma situação, certo? Não direi que que tem motivações apenas religiosas, esta insurgência, só vai à natureza, mas também vai à natureza e, de facto, talvez seja esse motivo religioso, a cola que une e dá, digamos assim, uma expressão maior a este fenómeno que é terrorismo. De onde é que acredita, pelo conhecimento que tem de Moçambique, que poderão entrar as armas, porque os terroristas estão munidos muitas vezes de algum equipamento militar, quando não é subtraído às forças de segurança de Moçambique, que vem de fora. Onde é que eles poderão passar? Serão pelo litoral, sem dúvida, que vem do Médio Oriente, Golfo Pérsico, sem dúvida que a via de entrada, penso eu, é aquela marítima, não é? Porque Moçambique tem uma longa costa desprotegida e, de facto, não é fácil controlar uma costa. Agora, o problema, sem dúvida, está também nessa dificuldade do país guarnecer as suas fronteiras terrestres e marítimas, porque sabemos que esses movimentos vêm da África Oriental, portanto, do leste de África e Somália. O problema aflige vários países, não é só Moçambique, Somália, Quênia, Tanzânia, mas, ao menos na Tanzânia, no sul da Tanzânia, para a fronteira com o norte de Moçambique, Cabo Delgado, o problema foi resolvido. Uma intervenção dura e atempada das forças militares tanzanianas, que levou também muitos a fugir e a refugiar-se em Moçambique e depois continuar as suas atividades. Como eles, os terroristas, já ultrapassaram algumas vezes as fronteiras, digamos assim, de Cabo Delgado, já vieram mais para o sul, por exemplo, tem de alguma maneira a possibilidade de haver presença também de terroristas em Tete? Não, Tete, sem dúvida, que é uma zona de passagem. Nós temos a província de Tete, tem uma longa fronteira com países vizinhos, Malawi, portanto, é possível Zâmbia, Zimbábue. E nós aquilo que experimentamos é que há o tráfico humano, usam uma fronteira terrestre, todos os meios possíveis e imaginários para ir, sobretudo vem do Corno de África, Etiópia, Somália, para ir para a África do Sul. Portanto, Tete é um corredor de passagem. E, portanto, já foram descobertos dezenas e dezenas destes clandestinos que vêm arriscando tudo, vindo em cisternas de combustível, em contentores,
debaixo de lonas que transportam milho, feijão, e morrem. Em 2000, nós, como diocese, até fomos testemunhas e ajudámos. Um caso muito grave, em março de 2021, quando 65 etíopes morreram asfixiados dentro de um contentor, num caminhão que transportava o contentor, portanto, um contentor, em Tete. Sobreviveram 12, e nós, como diocese, de facto, prestámos socorro a estes 12 sobreviventes do grupo, que eram quase 80, né? Então, agora, voltando atrás, é possível que em Tete, de facto, possa haver atividades de insurgência? Eu não acredito, porque o ambiente não é favorável, mas a expansão desta insurgência de Cabo Delgado para a província de Niassa, as províncias vizinhas, Nampula, de facto, aconteceu. Mas, pronto, esperamos que a atividade que está a ser feita do ponto de vista militar, mas também junto às populações, possa ajudar a debelar este fenómeno. Porque as pessoas que estão deslocadas, tiveram que abandonar as suas terras, são milhares, e procurar refúgio em Pemba ou em Nampula, e que vivem em campos de acolhimento sem condições, essas pessoas têm que voltar. Não podem ficar eternamente ali, têm que voltar às suas terras, né? Mas só voltarão quando tiverem a garantia, a certeza de que podem regressar em segurança. Enquanto houver homens armados, enquanto houver ataques, mesmo esporádicos, o sentimento de insegurança é muito grande, porque as pessoas viram situações de morte, de violência, que não querem repetir. Muito bem. Para terminar a nossa conversa, voltamos aqui à Fundação AIS, aos projetos da instituição. O Dom Diamantino costuma ter sempre expressões muito simpáticas, digamos, pelo apoio que a AIS costuma dar. Nesta altura, quais são os grandes desafios, de uma forma que se colocam à ajuda que possa vir da Fundação AIS para a Igreja de Moçambique? A AIS tem ajudado a Diocese Tete, como as outras dioceses em Moçambique e em África, na formação dos nossos sacerdotes. É muito importante, né? Porque temos muitos seminaristas e a formação, de facto, tem custos altos. Temos grande número. A Diocese Tete, por exemplo, neste momento, nós, entre seminário propedêutico e seminário maior, nós temos 47 seminaristas. Então, é muito importante esse apoio à formação dos nossos futuros sacerdotes. Depois, a formação também dos nossos catequistas, leigos, e na construção de infraestruturas para poder desenvolver as nossas atividades pastorais. E falo de igrejas, capelas, seminários, residências para sacerdotes. Portanto, apoio também na aquisição de transporte. Eu digo, estas três dimensões, de facto, formação dos nossos seminaristas, infraestruturas, apoio no transporte, e a mobilidade. Mobilidade nos tem ajudado muito a Fundação Igreja ajuda a Igreja que sofre. E depois também, outro aspecto importante, para a manutenção do nosso clero, e também de alguns religiosos que não têm, digamos assim, condições económicas, é a oferta de intenções de missa para os nossos sacerdotes celebrarem os seus próprios. De modo que nós possamos dar outro ou magro subsídio que a Diocese oferece aos sacerdotes, também poder dar uma ajuda com missa, não tem o mínimo essencial, dispensável, para desempenhar bem as suas atividades pastorais e dedicar-se a ela e não dedicar-se a outras atividades. Portanto, é uma ajuda importante. Seria difícil ser bispo, neste caso, de uma diocese em Moçambique, se não existisse uma instituição como a Fundação AIS? Certamente que sim. Porque não resolve e não pode resolver o problema de todas as igrejas locais. Mas
é uma ajuda que é muito ligada à evangelização e à ação pastoral. E é muito difícil, mesmo em instituições da Igreja Católica, obter recursos para a evangelização. Às vezes, para apoio social, escolas, crianças, saúde, é mais fácil. Mas para atividades, digamos assim, especificamente pastorais. Mas é evidente que, mesmo que sejam pastorais, têm depois um reflexo social. Obviamente. Porque é evidente que os padres, as irmãs, para desempenhar também o trabalho de promoção humana, precisam ter as infraestruturas e as condições para realizar o seu trabalho. Portanto, é complementar. Isso é muito importante. A evangelização e promoção humana caminham juntas. Foi Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, numa entrevista à Fundação AIS, e assim chegamos ao fim também do terceiro programa especial de verão que preparámos para si. Para a semana cá estaremos com um novo documentário e também um novo entrevistado. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.